Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, começando mais uma edição do Visionária Esportes, nesta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, vamos à palavra do dia, Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregue hoje suas preocupações ao Senhor. Ele é quem sustenta a sua vida, fortalece sua caminhada e garante que você não será abalado. Você também pode ouvir a reprise deste programa hoje às 6 horas da tarde. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. E após esse rápido intervalo, vamos juntos conferir os destaques do programa de hoje. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes. Hoje nosso amigo Nilber também não estará conosco, em breve estará aí de volta. Como estamos na semana da data FIFA, né? Então vamos ter poucos placares nos próximos 2 dias, né? Principalmente hoje e amanhã, né? Então hoje nós vamos dar somente um resultado, que é no Brasileirão Série B, o complemento da 24ª rodada. O América Mineiro venceu o Avaí por 2-0. O América Mineiro voltou a vencer após 9 partidas sem vitória. Então lá o Goiás continua liderando a competição. E vamos às notícias do futebol, tem bastante coisa hoje, tá? Vamos lá. O Palmeiras registrou um faturamento de 1.121 bilhões até julho de 2025, com superávit de 238 milhões de reais, quase 4 vezes acima da projeção inicial para o período. Esses números foram impulsionados principalmente pela venda de atletas da base. Estevão ao Chelsea, Richard Rios ao Benfica geraram receitas massivas. Desde 2015, o clube investiu cerca de 260 milhões de reais na base e já arrecadou cerca de 1 bilhão e 800 milhões com as vendas geradas por esse setor. A base palmeirense provou ser uma verdadeira fábrica de dinheiro, viabilizando o crescimento financeiro do clube e sustentando os gastos nas outras áreas. O sucesso da formação de jogadores da base é visto como o principal motor da estabilidade financeira e do superávit atual do clube. Portanto, a farra de investimentos recente, ou uma gastança, né, inclusive com contratações de impacto, teve como base literalmente o êxito do setor de base e suas lucrativas negociações. Falar em base do Palmeiras, Estevão foi eleito a segunda melhor contratação da janela da Premier League no ranking elaborado pelo site The Athletic, com base em 153 reforços. Só ficou atrás de João Palhinha do Tottenham. O brasileiro, atacante do Chelsea, brilhou por sua explosividade, criatividade e atitude ousada, descrito como apenas um garoto, mas com entusiasmo justificável. Top 10 ainda inclui Ryan Cherki, do Manchester City, Adrien Truffet, do Bournemouth, Alexander Isak e Hugo Ekitike, ambos do Liverpool, Jack Grealish, do Everton, Vitor Gyökeres, do Arsenal, Jorgen Strand Larsen, do Wolverhampton e Kaomi Kelleher, do Brentford. A janela de transferências europeia de 2025-2026 movimentou cifras recordes com destaque para o Liverpool, que investiu mais de 400 milhões de euros. A maior transação foi a aquisição do atacante sueco Alexander Isak por 150 milhões de euros do Newcastle. Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, também se transferiu para os Reds por 125 milhões de euros, enquanto Hugo Ekitike, do Leverkusen, do Eintracht Frankfurt, foi contratado por 95 milhões de euros. Outros negócios significativos incluíram Benjamin Sesko, do RB Leipzig, ao Manchester United por 76 milhões e meio de euros, e Brian Mbeumo, do Brentford, ao mesmo clube por 75 milhões de euros. Na La Liga, o Real Madrid liderou os gastos, com 179 milhões de euros investidos, destacando-se as contratações de Dean Howson por 62 milhões e meio de euros, Álvaro Carreras por 50 milhões de euros e Franco Mastantuono, 45 milhões de euros. A Premier League dominou o mercado com um total de 3 bilhões 570 milhões em gastos, enquanto a La Liga investiu 708 milhões de euros, refletindo uma tendência crescente de atividade no mercado espanhol. Impressionante, muita grana, hein?
O Chelsea estabeleceu um recorde na Premier League ao arrecadar 332 milhões de euros, aproximadamente 2 bilhões e 100 mil reais, com a venda de 17 jogadores durante a janela de transferências do verão europeu de 2025. A principal negociação foi a venda de Noni Madueke para o Arsenal por 56 milhões de euros. Outras transações significativas incluíram Christopher Nkunku para o Milan, 37 milhões de euros, e João Félix para o Al Nassr, 30 milhões de euros. Além disso, o clube londrino conseguiu equilibrar suas finanças, investindo 277 milhões de euros em reforços e obtendo um saldo positivo nas transações. Essas movimentações refletem a estratégia do Chelsea de equilibrar investimentos em novos talentos com a geração de receitas por meio da venda de jogadores. Em menos de 2 anos, as transações entre Botafogo, Nottingham Forest e Lyon, clubes ligados aos empresários John Textor e Evangelos Marinakis, movimentaram mais de 860 milhões de reais. Recentemente, o lateral esquerdo cuiabano foi transferido para o Nottingham Forest por 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais. Vai ter notícia do cuiabano ainda daqui a pouco, aguarde. Enquanto o goleiro John se transferiu por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Essas negociações fazem parte de uma série de transações entre os clubes, incluindo a ida do volante Danilo para o Botafogo por 22 milhões de euros, 140 milhões e 200 mil reais. E a venda do atacante Igor Jesus para o Forest por 20 milhões de euros, 127 milhões e 400 mil reais. Além disso, o Botafogo emprestou o volante Huguinho para o RWDM Brussels, clube belga também pertencente a Textor, com opção de retorno antecipado. Essas movimentações refletem uma estratégia de integração entre os clubes, visando fortalecer elos comerciais e esportivos. Mas tem coisa aí também, viu? Não sei não, vamos ver, vamos aguardar. Dani Carvajal elogiou Vinícius Júnior após o brasileiro se destacar nas vitórias do Real Madrid sobre o Oviedo e Mallorca pela La Liga. Mesmo começando no banco, Vini Júnior contribuiu com um gol e uma assistência contra o Oviedo e marcou outro gol contra o Mallorca. Carvajal ressaltou a importância de manter todos os jogadores motivados e prontos para contribuir, destacando que com sua qualidade, Vinícius pode decidir uma partida em meia hora. O lateral também enfatizou que, embora o treinador Xabi Alonso tenha optado por rodar o elenco, a contribuição de Vini Júnior é sempre valiosa para a equipe. Erik ten Hag foi demitido do Bayer Leverkusen após apenas 3 partidas, incluindo 2 pela Bundesliga em um período de 62 dias. O técnico holandês expressou surpresa com a decisão, afirmando que nunca houve confiança mútua com a diretoria do clube. Ele criticou a falta de tempo e apoio para implementar sua visão, especialmente após a venda de jogadores-chave como Florian Wirtz e Granit Xhaka. Ten Hag também mencionou que a contratação de Lucas Vazquez, sem seu conhecimento, evidenciou a ruptura na relação com a gestão. A demissão ocorreu após um empate em 3-3 contra o Werder Bremen, onde a equipe desperdiçou uma vantagem de 3-1. O assistente Roger Meyer assumirá interinamente o comando da equipe. O atacante português Jota Silva não foi inscrito a tempo pelo Sporting na Liga Portugal devido a um erro de timing na documentação. Apesar de um acordo entre o clube leonino e o Nottingham Forest por empréstimo de 4 milhões e meio de euros, com opção de compra de 15 milhões e meio de euros, a documentação foi enviada por e-mail para a Liga Portugal após o prazo limite de 11 horas e 59 minutos do dia 1º de setembro. Esse atraso de apenas 1 minuto inviabilizou a inscrição do jogador. O Nottingham Forest, presidido por Evangelos Marinakis, exigiu 19 milhões de euros pela venda direta, mas aceitou o empréstimo apenas nas últimas horas do mercado. Com a falha na inscrição, Jota Silva retornou ao clube inglês e o negócio foi anulado. Agora, ele corre o risco de ser negociado com clubes da Turquia ou do Catar, já que o mercado nesses países ainda está aberto. Com os retornos de Antony e Alemão à Espanha, a La Liga 2025-2026 contará com 14 jogadores com cidadania brasileira. Antony, ex-Manchester United, foi contratado em definitivo pelo Real Betis por 25 milhões de euros, após se destacar na temporada passada com 9 gols e 6 assistências em 26 jogos. Emocionado, ele afirmou que o Betis sempre foi sua única opção e expressou gratidão pelo carinho recebido. Já Alemão, atacante revelado pelo Botafogo, foi adquirido pelo
Girona por 6 milhões de euros, com contrato até 2029. O clube catalão também anunciou o zagueiro brasileiro Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City. Além deles, outros brasileiros como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Endrick também estão na competição, reforçando a presença nacional no futebol espanhol. No último dia da janela de transferências europeia, 2 jogadores de destaque não conseguiram concretizar suas transferências. O goleiro argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, havia manifestado interesse em se transferir para o Manchester United, mas a negociação não avançou devido a questões financeiras e a decisão do clube inglês por Senne Lammers. Martínez permaneceu no Aston Villa, onde tem contrato até 2026. Por outro lado, o atacante nigeriano Ademola Lookman, da Atalanta, também não conseguiu deixar o clube italiano. Apesar de ter solicitado a transferência e de negociações com clubes como Bayern de Munique e Tottenham, os acordos não foram concretizados. A Atalanta rejeitou propostas e Lookman acabou permanecendo na equipe, onde tem contrato até 2026. Ruben Loftus-Cheek e Jarell Quansah foram convocados para a seleção inglesa principal pelo técnico Thomas Tuchel. Loftus-Cheek, meio-campista do Milan, retorna à equipe nacional após 7 anos, substituindo Adam Wharton, lesionado. O jogador de 29 anos tem 10 partidas pela Inglaterra e se destacou no início da temporada italiana. Quansah, zagueiro de 22 anos do Bayer Leverkusen, também foi chamado, embora ainda não tenha estreado pela seleção principal. Ele foi parte da equipe sub-21 campeã europeia recentemente. Ambos se preparam para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Andorra e Sérvia. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente o retorno de Jorge Sampaoli como técnico da equipe. O argentino assinou contrato até dezembro de 2027 e substituirá Cuca, demitido após a derrota para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Sampaoli já comandou o Galo entre 2020 e 2021, conquistando o Campeonato Mineiro. Ele se apresentará à equipe na tarde desta quarta-feira, 3 de setembro, hoje no caso, né? Para iniciar os trabalhos visando o clássico contra o Cruzeiro no dia 11 no Mineirão pela Copa do Brasil. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol. Visionária Esportes. Estamos de volta aqui com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias do futebol aqui. O Fortaleza anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico português Renato Paiva, menos de 2 meses após sua contratação. Paiva assumiu o comando do time em 17 de julho, substituindo Juan Pablo Vojvoda. No período, o Fortaleza disputou 10 jogos sob sua direção, conquistando apenas 1 vitória, 3 empates e sofrendo 6 derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 20%. A equipe ocupa atualmente a 19ª posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos. Além disso, o time foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores. A decisão de encerrar o ciclo de Paiva também resultou na saída de seus auxiliares, Ricardo Dionísio e Miguel Santos, e do preparador de goleiros, Rui Tavares. A seleção brasileira completou seu elenco na Granja Comari para os jogos decisivos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Rafinha, do Barcelona, foi o último a se apresentar, chegando na madrugada desta terça-feira. Com isso, todos os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti estão à disposição. Por falar nele, o técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde dessa terça-feira o primeiro treino da seleção brasileira com o elenco completo na Granja Comari em Teresópolis. Com a chegada de Rafinha, todos os 24 convocados estão à disposição para os jogos decisivos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ancelotti ensaiou uma formação ofensiva, testando uma linha de frente com Estevão e João Pedro ao lado de Rafinha e Martinelli. Na defesa, Wesley, ex-Flamengo, apareceu entre os titulares. O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta, dia 4, às 9h30 da noite no Maracanã, e a Bolívia no dia 9 em El Alto, lá na altitude da Bolívia. O volante Jair do Vasco sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a vitória por 3-2 sobre o Sport no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Exames de imagem confirmaram lesões no ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial, meniscos e uma lesão osteocondral. O jogador será submetido à cirurgia e está fora da temporada 2025.
Esta é a segunda lesão grave de Jair no joelho direito em menos de 2 anos. Apesar disso, o clube anunciou a renovação de seu contrato até o final de 2026. A Globo está planejando transmitir o Campeonato Paulista de Futebol na GETV a partir de 2026. Segundo informações do colunista Flávio Rico, o Grupo Globo deve buscar um acordo com a Record para adquirir os direitos de transmissão do torneio estadual. Atualmente, a Record detém os direitos de exibição do Paulistão até 2029, conforme anunciado em agosto de 2024. Além disso, o Google renovou os direitos de transmissão para a Cazé TV e a Warner Bros. Discovery é responsável pela cobertura na TV por assinatura. A GETV, novo canal digital gratuito da Globo, estreia em 4 de setembro, agora, né? Amanhã, com foco em transmissões esportivas ao vivo e conteúdo interativo. A programação inclui jogos da Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e outros eventos esportivos. A emissora está em negociações para ampliar sua grade de transmissões esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, visando fortalecer sua presença no ambiente digital e competir com outras plataformas como a Cazé TV. Por falar em Cazé TV, ela anunciou nesta terça-feira a contratação do comentarista Luca Bop para reforçar sua equipe de transmissões esportivas. Bop, conhecido pelo podcast Bopismo e por participações em plataformas como Paramount Plus e Paulistão Play, estreia amanhã, no caso hoje, no programa diário Central Cazé TV. Além de comentarista, ele também atuará como apresentador e criador de conteúdo para o canal. Em suas redes sociais, Bop expressou entusiasmo pela oportunidade. Um convite da Cazé TV é simplesmente irrecusável. Vai ser uma alegria trabalhar no lugar que acompanho com pessoas que respeito e admiro, afirmou Bop. A transferência de Aymeric Laporte para o Athletic Bilbao foi frustrada devido a problemas burocráticos. O Al Nassr, clube saudita de onde Laporte se transferiria, não enviou a documentação necessária a tempo para o sistema de transferências da FIFA. Além disso, os documentos recebidos estavam incompletos, o que impediu o registro do jogador na La Liga. Apesar de o Athletic Bilbao ter cumprido com os prazos e requisitos exigidos pela Liga Espanhola, a falha na parte do clube árabe resultou na negativa da FIFA à inscrição do defensor. Consequentemente, Laporte permanecerá no Al Nassr até a próxima janela de transferências em janeiro de 2026, quando poderá ser registrado oficialmente pelo Athletic Bilbao. Que coisa, hein? Essa é curiosa. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, ídolo da Seleção Nacional do México, protagonizou uma situação inusitada no último dia da janela de transferências europeia. Após deixar o clube português AVS, Ochoa estava prestes a assinar contrato com o Burgos, da segunda divisão da Espanha. Ele realizou exames médicos e estava revisando detalhes contratuais quando pediu para sair para tomar um café, mas não retornou e não atendeu mais as ligações da diretoria do clube. Em entrevista ao jornal Marca, Ochoa explicou que o motivo de sua decisão foi uma alteração inesperada nas condições do contrato. O clube propôs uma divisão de 60% das receitas publicitárias a seu favor e uma cláusula de rescisão de 5 milhões de euros, o que ele considerou inaceitável e abaixo do salário mínimo da categoria. Aos 40 anos, Ochoa busca um novo clube para continuar sua carreira e manter suas chances de disputar sua 6ª Copa do Mundo em 2026. O Burgos, por sua vez, contratou o goleiro Jesus Ruiz pouco antes do fechamento da janela de transferências. A presidente do CSA, Miriam Monte, renunciou ao cargo nesta terça-feira e fez duras críticas à cultura do pagamento de bicho no futebol. Ela classificou essa prática como nefasta e afirmou que ela prejudica o esporte brasileiro, pois atletas deveriam jogar por honra e profissionalismo, não por recompensas financeiras. Miriam também destacou que o clube está com salários em dia e acusou vazamentos seletivos sobre os pagamentos dos jogadores. A renúncia ocorre após o rebaixamento do CSA para a Série D do Campeonato Brasileiro, o que gerou instabilidade política interna. O vice-presidente Robson Rodas assumirá a presidência interinamente até novas edições.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, agendou para sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro, o julgamento do pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, disputada em 21 de julho pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani alega que o Anápolis atuou com 12 jogadores em campo durante um período da partida, configurando erro de direito, que, segundo o Clube Paulista, interferiu diretamente no resultado da partida, que terminou com vitória do Anápolis por 2-0. Caso o STJD acate o pedido de anulação, a partida poderá ser remarcada, o que pode impactar diretamente a classificação da Série C. O Guarani, atualmente classificado para o quadrangular final, poderia melhorar sua posição na tabela, enquanto o Anápolis, se não repetir a vitória, corre o risco de ser rebaixado para a Série D, beneficiando equipes como o CSA, que terminou a fase de grupos com 22 pontos. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, aguarda a decisão do STJD para definir a sequência da competição. Dependendo do resultado, existe a possibilidade de adiamento da primeira rodada do quadrangular final, marcada para sábado, dia 6. O Paris Saint-Germain popularizou uma estratégia tática inovadora ao iniciar partidas com um chute forte para a linha lateral, em vez do tradicional toque inicial. Essa abordagem visa pressionar o adversário desde o início, forçando-o a sair jogando sob intensa marcação. Inspirados por essa técnica, clubes da Premier League como Arsenal, Crystal Palace e Newcastle adotaram a mesma estratégia. A ideia é testar a capacidade do oponente de lidar com pressão alta e, se o adversário errar, aproveitar a posse de bola em uma zona ofensiva. Essa tendência também foi observada no Campeonato Brasileiro, com o Memphis Depay do Corinthians executando um chute semelhante contra o Palmeiras, embora não tenha sido uma jogada treinada. O volante Ranieri do Corinthians sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante o clássico contra o Palmeiras no último domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele precisou ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo e, na segunda-feira, exames de imagem confirmaram a contusão. Já nesta terça-feira, iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. O Corinthians não divulgou o prazo estimado para o retorno do jogador aos gramados. Com isso, Ranieri se junta a outros desfalques do elenco, como o atacante Yuri Alberto e o meia José Martínez, que também estão em processo de recuperação. O próximo compromisso do Timão é contra o Atlético Paranaense no dia 10 de setembro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Newcastle finalizou a contratação de Ioane Wissa do Brentford por 55 milhões de libras como substituto de Alexander Isak. A transação foi concluída às 8h59 da noite, horário local do Reino Unido, apenas 30 segundos antes do fechamento da janela de transferências. O Issa, atacante congolês de 28 anos, viajou de Londres para Newcastle no último domingo para exames médicos e assinatura de contrato. A documentação foi enviada à plataforma de registros oficiais às pressas, após um representante do jogador correr pelo centro de treinamento para obter a assinatura final. Com a chegada de Issa, o Newcastle reforça seu elenco após a saída de Isak para o Liverpool por 125 milhões de libras, a maior transferência da história do futebol britânico. Um rápido intervalo, já voltamos com as notícias do mercado da bola. Não sai daí, tem coisa bombástica aí. Visionária Esportes. E voltamos com Visionária Esportes e vamos às notícias. Tem notícias do mercado da bola, principalmente nas transações nacionais aqui, né? O mercado de transferência da Europa fechou ontem, né? Mas estamos aqui com notícias, né? Na verdade, fechou dia 1º, tá? A do futebol brasileiro fechou ontem. Vamos lá. O São Paulo anunciou desistência da contratação de Marcos Leonardo após exigências do Al Hilal, que rejeitou ceder o atacante nem por empréstimo. O tricolor tentou viabilizar com redução salarial, mas não houve acordo. O tricolor confirmou o retorno de Emiliano Rigoni, ex-Leão do México, por empréstimo até o fim de 2025, com metas que podem estender o vínculo até 2026. O Internacional vendeu Wesley ao Al Rayyan por 10 milhões de dólares, aproximadamente 54 milhões e 400 mil reais. O clube gaúcho ficará com metade do valor e o atacante já está no Catar para assinar contrato.
O meio-atacante William, 37 anos, teve seu nome e imagem vinculados ao Grêmio no site da CBF antes do anúncio oficial, em negociação para contrato até o final de 2026. O Grêmio acertou também o empréstimo do lateral esquerdo Enzo Santos, do CSA, até dezembro de 2025, com opção de compra ou extensão até o Gauchão. Mais Grêmio, ele fez sua quarta e última proposta ao Al Rayyan, oferecendo cerca de 20 milhões de dólares, cerca de 109 milhões de reais. E agora aguarda a resposta do clube do Catar, que terá a palavra final na negociação. O veterano defensor espanhol Raul Albiol assinou com o Pisa por um contrato de 1 ano, com opção de renovação, tendo sido registrado hoje pela Liga Série A. Por pedido do Chelsea, o atacante David Washington teve seu empréstimo encerrado antecipadamente e já está a caminho da Inglaterra para se reapresentar ao seu clube. O Lyon ofereceu cerca de 16 milhões de dólares, ou 87 milhões de reais, pelo atacante Gabriel Peck, mas o Los Angeles Galaxy recusou a proposta. Ele segue nos Estados Unidos por enquanto. Botafogo e Fortaleza fizeram ofertas de empréstimo com opção de compra por Luan, do São Paulo, mas as negociações não avançaram e ele permanece no tricolor. O Cruzeiro oficializou os reforços de Kenny Arroio, atacante equatoriano, ex-Besiktas, e Rian Guilherme, volante ex-Fortaleza, ambos com registro no BID e contratos até o fim de 2029. O lateral de 18 anos, Cauã Moraes, ex-Atlético Paranaense, teve sua multa rescisória paga pelo Cruzeiro e assinou até agosto de 2030, tendo sido regularizado no BID. O atacante argentino Lautaro Dias foi anunciado pelo Santos por empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de julho de 2026. Seu nome já aparece no BID. Mais Santos, o zagueiro argentino Adonis Frias, ex-Leão do México, foi oficialmente contratado pelo Santos com vínculo até dezembro de 2028, após exames médicos e assinatura. E o Peixe também anunciou a chegada do paraguaio Alexis Duarte, ex-Spartak Moscou, com contrato de 4 anos e apresentação após a data FIFA, porque ele foi convocado para a seleção do Paraguai. E mais Santos, ele oficializou também o empréstimo do meio-campista Vitor Hugo do Flamengo até 31 de julho de 2026. O jogador já aparece no BID e destacou que é um sonho poder jogar com o Neymar. O Sport anunciou a chegada do lateral esquerdo Luan Cândido por empréstimo do Red Bull Bragantino até dezembro de 2025. Ele estava no Grêmio e foi liberado pelo clube gaúcho. O Los Angeles FC garantiu o reforço do meio-campista Jailson, ex-Celta de Vigo, até o fim da temporada de 2025, com opção de renovação para 2026 e 2027, aguardando liberação internacional e visto P1. O Remo anunciou a contratação do lateral esquerdo Jorge, de 29 anos, revelado no Flamengo e campeão da Libertadores com o Palmeiras, com vínculo até final de 2026. O clube paraense também confirmou as chegadas do meia Natan, ex-Grêmio e Atlético Mineiro, com contrato até 1º de dezembro de 2025, e do veterano meia grego, Panagiotis Tatsidis. É isso aí. E a notícia que eu falei do Cuiabano, citei lá em cima, o Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo apenas 4 dias após ser anunciado como reforço do Nottingham Forest. O lateral esquerdo, que não chegou a atuar pelo clube inglês, reforça o alvinegro até dezembro. A negociação surpreendeu a torcida e movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Inacreditável. Vamos ver. Cuiabano voltando ao Botafogo. A volta dos que não foram, né? Podemos dizer assim. Vamos às notícias dos outros esportes aqui, ó. No dia 2 de dezembro, ontem, no caso, né? O US Open avançou para as semifinais com grandes atuações. Carlos Alcaraz derrotou Iri Lerreca por 3-0, parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, mantendo-se invicto no torneio e se preparando para enfrentar o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Taylor Fritz. Até a noite de ontem, no caso, no momento que eu estou gravando esses áudios, esse jogo ainda não havia sido encerrado. Estava 2-1 para o Novak Djokovic, ok? Mas vocês já devem saber o vencedor. Jéssica Pegula também garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer Bárbara Krejcikova por 2-0, duplo 6-3. Arina Sabalenka avançou para a semifinal após Marketa Vondrousova desistir da partida devido à lesão. Agora Sabalenka enfrentará Pegula, enquanto Alcaraz aguarda o próximo adversário, que é entre Djokovic e Taylor Fritz, né? Após o polonês Peter Cizek
É isso aí. Ser filmado retirando o boné autografado das mãos de um garoto no US Open, o incidente gerou indignação nas redes sociais. Srek, sei lá se se pronuncia, mas é por aí. CEO da empresa Drogburuk e patrocinador da Federação Polonesa de Tênis, pediu desculpas publicamente, alegando ter confundido o gesto do tenista Kamil Masrak como direcionado aos seus filhos. Ele classificou sua ação como um erro enorme e uma lição dolorosa, mas necessária de humildade. O tenista Masrak se reuniu com o menino, identificado como Brock, e sua família, oferecendo um novo boné autografado e outros presentes. Ele pediu desculpas pelo ocorrido e pediu que o público perdoasse Zirek, atribuindo o ato ao calor do momento. A ex-número 1 do mundo, Iga Swiatek, também se manifestou sobre o caso. Em entrevista após sua vitória no torneio, ela criticou a atitude de adultos que tomam objetos dados a crianças durante os torneios e compartilhou um relato pessoal sobre seu sonho de infância de receber um presente de Rafael Nadal. João Fonseca, tenista brasileiro de 19 anos, alcançou o melhor ranking da carreira, atingindo a 44ª posição no ATP Tour em agosto de 2025. Com isso, tornou-se o 9º brasileiro na história a figurar entre os 50 melhores do mundo, destacando-se como uma das maiores promessas do tênis nacional. Em fevereiro de 2025, conquistou seu primeiro título ATP no Argentina Open, tornando-se o brasileiro mais jovem a vencer um torneio da série ATP 250. Além disso, já venceu o Next Gen ATP Finals e derrotou Andrei Rublev na estreia do Grand Slam no Australia Open. Atualmente, Fonseca é o número 1 do Brasil no ranking mundial de simples. No Eurobasket 2025, disputado em Limassol, no Chipre, os resultados dos jogos realizados em 2 de setembro foram: França 83, Polônia 76. A França venceu a Polônia por esse placar, com Gershon Yabusele destacando-se ao marcar 36 pontos e pegar 6 rebotes. Yabusele deve ser, né? Israel 92, Bélgica 89, com Deni Avdija liderando com a equipe com 22 pontos. Eslovênia 87, Islândia 79, com Luka Doncic contribuindo significativamente para a vitória. Geórgia 93, Chipre 61, a Geórgia mantém suas esperanças de avançar para as oitavas de final. Itália 63, Espanha 63, colocando em risco a classificação da campeã atual Espanha para a próxima fase. Hein? Bósnia e Herzegovina 80, Grécia 77, interrompendo a sequência invicta dos gregos. Esses resultados impactaram as classificações nos grupos do torneio. França, Israel, Eslovênia e Geórgia avançaram para as oitavas de final, enquanto a Espanha precisa vencer seu próximo jogo e torcer por outros resultados para garantir sua classificação. A Grécia, apesar da derrota, ainda tem chances de avançar, dependendo dos resultados das próximas partidas. Iago dos Santos, armador brasileiro de 26 anos, foi eleito o MVP da FIBA America Cup 2025, após liderar o Brasil ao título com uma vitória de 55-47 sobre a Argentina na final. Na decisão, ele registrou 14 pontos e 5 assistências, além de ter sido cestinha da semifinal contra os Estados Unidos, com 25 pontos e 12 assistências. Apesar do destaque no torneio, Iago está sem clube para a temporada 2025-2026. Ele atuou nas 2 últimas temporadas pelo Estrela Vermelha da Sérvia, com média de 7,3 pontos e 3,5 assistências em 63 jogos da Euroliga. No entanto, o clube informou que ele não faz parte dos planos do técnico Aleksandar Petrovic e está em busca de um novo time. O astro da NBA, Joel Embiid, está aproveitando as férias no Brasil ao lado da família em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. No último domingo, o pivô do Philadelphia 76ers foi visto fazendo um passeio de barco pelas águas cristalinas da região, atraindo a atenção de fãs e moradores locais. Embiid, que é casado com a modelo brasileira Anne de Paula, natural de São Gonçalo e pai de Arthur, de 4 anos, também foi flagrado em Cabo Frio, cidade vizinha, onde fez compras em uma loja de artigos esportivos, adquirindo camisas, shorts e acessórios do Flamengo, time do coração de seu sogro. O jogador camaronês, eleito MVP da NBA em 2023, tem residência em Arraial do Cabo e tem sido visto desfrutando de momentos tranquilos com sua família, deixando boas lembranças entre fãs e moradores.
Tyrese Haliburton, armador do Indiana Pacers, postou um vídeo nas redes sociais realizando seus primeiros arremessos após a cirurgia no tendão de Aquiles, ocorrida em junho durante o jogo 7 das finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder. No vídeo, Haliburton aparece executando lances livres em uma quadra, sem utilizar a bota ortopédica, indicando progresso significativo em sua recuperação. Apesar disso, a previsão médica é que ele perca toda a temporada 2025-2026 da NBA. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes. Visionária Esportes. Estamos de volta com Visionária Esportes, vamos para mais notícias dos outros esportes. Iago Dora conquistou seu primeiro título mundial de surf na World Surf League ao vencer Griffin Colapinto na final disputada em Clutterbuck, em Fiji. Após a vitória, o paranaense radicado em Florianópolis dedicou o título ao seu pai, Leandro Dora, conhecido como Grilo, que foi seu mentor desde o início da carreira. Mesmo sem trabalhar juntos nesta temporada, Grilo sempre esteve presente, oferecendo apoio e torcida. Iago expressou: "Meu pai foi o meu mentor no surf desde o início, então eu dedico isso a ele também." Esse título marca a continuidade da hegemonia brasileira no surf masculino, com 8 conquistas nos últimos 11 anos. Após abandonar o Grande Prêmio da Holanda devido a uma falha mecânica em sua McLaren, Lando Norris expressou frustração e preocupação com o impacto no campeonato. A falha, que ocorreu a apenas 8 voltas do fim, fez com que sua desvantagem para o líder Oscar Piastri aumentasse de 9 para 34 pontos. Norris reconheceu que a situação complicou suas chances de conquistar o título, mas afirmou que continuará lutando nas próximas corridas. No Grande Prêmio da Holanda, a Ferrari enfrentou um revés significativo com o abandono duplo de seus pilotos, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Hamilton sofreu um acidente na curva 3 durante a 23ª volta, enquanto Leclerc foi vítima de uma colisão com Kimi Antonelli da Mercedes na volta 54. Ambos os incidentes resultaram em retiradas prematuras da corrida, marcando a segunda vez na temporada em que a equipe não pontuou, sendo a primeira no GP da China devido a desqualificações técnicas. O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, reconheceu que o duplo abandono foi um resultado muito duro, mas destacou que o ritmo da equipe durante a corrida foi promissor, especialmente o desempenho de Leclerc, que estava competitivo antes do incidente. Com esse resultado, a Mercedes reduziu significativamente a diferença para a Ferrari no campeonato de construtores, colocando pressão adicional sobre a equipe italiana antes do próximo GP de Monza na próxima semana. No Craig Jones Invitation 2, realizado em Las Vegas em 31 de agosto de 2025, Chael Sonnen, lembra dele? Enfrentou Craig Jones em uma luta de grappling. Sonnen substituiu o medalhista olímpico Gable Stevenson, que se lesionou antes do evento. Apesar de sua experiência no MMA, Sonnen foi finalizado 2 vezes por Jones com bug choke, técnica rara no jiu-jitsu. Ambas as finalizações ocorreram rapidamente, com a segunda sendo ainda mais rápida que a primeira. Após o combate, Sonnen brincou que o contrato dizia melhor de 5, demonstrando seu bom humor diante da derrota. Que interessante. No dia 20 de setembro de 2025, o Jungle Fight celebrará 22 anos de história com uma etapa decisiva do GP feminino peso mosca do Fight do Milhão. O evento ocorrerá no ginásio poliesportivo João Goulart, conhecido como Tartarugão, em Vila Velha, no Espírito Santo, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Sport TV, Canal Combate e também vai ter transmissão pela TV Globo. As semifinais do torneio contarão com 4 atletas: Laís Cerqueira, da Bahia, contra Yasmin Guimarães, do Rio de Janeiro, e Brena Cardoso, do Rio de Janeiro, contra Keila Braga, de São Paulo. As vencedoras avançarão para a grande final, marcada para o dia 25 de outubro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, onde também será realizada a decisão do GP masculino peso leve. Ingressos para o evento em Vila Velha são gratuitos e podem ser reservados pelo site oficial do Jungle Fight. Imani Khelif, campeã olímpica de boxe, recorreu à corte arbitral do esporte contra a decisão da World Boxing, que exige um teste genético para comprovação de gênero das atletas. A nova política da entidade impede a argelina de participar do Campeonato Mundial de Boxe de 2025, programado para ocorrer de 4 a 14 de setembro em Liverpool. O CAS rejeitou o pedido de suspensão cautelar, o que significa que Khelif não poderá competir no evento
momento enquanto o caso não for resolvido. A disputa remonta a 2023, quando Khelif foi desclassificada do Campeonato Mundial da instituição boxe devido a resultados insatisfatórios em testes de elegibilidade de sexo não especificados. Apesar disso, ela competiu e conquistou a medalha de ouro na categoria até 66 quilos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após o Comitê Olímpico Internacional intervir e permitir sua participação. A World Boxing, entidade que substituiu a IBA, implementou a exigência de testes genéticos para determinar a elegibilidade de boxeadoras femininas. Khelif, de 26 anos, afirma ser mulher e busca reverter a decisão para poder competir no Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O caso está atualmente analisando o caso e, se as partes concordarem, uma audiência será agendada para discutir a apelação de Khelif. A Neoquímica Arena, casa do Corinthians, está passando por adaptações significativas para sediar o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela temporada regular da NFL do 2025-2026. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, 5 de setembro, às 9 da noite, horário de Brasília. Principais mudanças estruturais, vamos lá. Gramado reformado. O campo recebeu uma reforma em julho, durante a pausa para o Mundial de Clubes, incluindo a instalação de novas fibras sintéticas costuradas no solo para dar sustentação à grama natural. Essa intervenção visa melhorar a qualidade do gramado, que havia sido alvo de críticas no ano anterior devido a escorregões durante o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Personalização do campo. O gramado foi adaptado com marcações e traves específicas para o futebol americano, incluindo os Y nas end zones, alinhando-se às especificações da NFL. Arquibancadas temporárias foram instalados aproximadamente 1.500 lugares no setor leste e 1.600 assentos temporários no setor norte, aumentando a capacidade do estádio para cerca de 47.800 espectadores. No entanto, nem todos os ingressos serão comercializados devido a questões operacionais e posicionamento de câmeras. Infraestrutura adicional. A instalação de uma super loja e uma FanFest no estacionamento leste, além de uma loja interna no setor oeste inferior, visam proporcionar uma experiência completa aos fãs. Além disso, barreiras de concreto foram colocadas para garantir a segurança do perímetro. Ajustes operacionais. Foram realizados reforços na iluminação, estruturação do cabeamento e instalação de novos pontos de pirotecnia, visando melhorar a operação do evento em comparação ao ano anterior. Essas mudanças refletem o compromisso da Neoquímica Arena em oferecer uma infraestrutura de qualidade para eventos internacionais, mantendo-se como um dos principais estádios do Brasil. A NFL está comprometida com o Brasil a longo prazo e planeja expandir sua presença no país, incluindo a possibilidade de realizar mais de uma partida por temporada, como ocorre em Londres. A liga já recebeu manifestações de interesse de outras equipes em jogar no Brasil, especialmente aquelas com direitos de mercado no país, como os Miami Dolphins, Philadelphia Eagles, Detroit Lions e New England Patriots. Além dos jogos, a NFL está promovendo uma série de ativações em São Paulo e Rio de Janeiro para engajar os fãs. Em São Paulo, destacam-se a Chiefs House, uma casa temática dedicada ao Kansas City Chiefs, e bares personalizados para os fãs do Los Angeles Chargers na Vila Madalena. No Rio de Janeiro, há uma Watch Party gratuita no Armazém da Utopia e uma ativação da franquia New England Patriots na Praia da Barra da Tijuca. O impacto econômico do evento de 2024 foi significativo, gerando 62 milhões de reais e criando 12 mil empregos. Com base nesses números, a NFL busca alavancar ainda mais o desenvolvimento da liga no Brasil. A parceria com o Grupo Globo também fortalece a presença da NFL no país, com a transmissão ao vivo de jogos entre agosto e fevereiro, incluindo partidas exclusivas. Com essas iniciativas, a NFL visa consolidar o Brasil como um mercado estratégico e engajar cada vez mais fãs no país. Rápido intervalo, voltaremos com a agenda esportiva do dia, não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para a agenda esportiva do dia de hoje.
No futebol, vai ter a final da Copa do Nordeste, jogo de ida entre Confiança e Bahia, às 9h30 da noite, com transmissão do SBT no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Também terá a transmissão da ESPN e do Premier para todo o Brasil. No basquete, vai ter basquete, Eurobasket 2025. Lituânia e Suécia vão jogar às 10h30 da manhã com transmissão da ESPN 4. E às 3h15 tem Turquia e Sérvia com transmissão da ESPN 3. Vai ter mais jogos das quartas de final do US Open a partir do 12h30 com transmissão da ESPN 2 e do Sport TV 3. Mundial de vôlei feminino, terminou um jogo agora, né? Às 7 da manhã. Rolou. E às 10h30 vai ter Itália e Polônia, com transmissão da ESPN 2 e o Sport TV 3. E assim a gente encerra a edição desta quarta-feira do Visionário Esportes. Palavra de hoje, Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregue seus fardos a ele e descanse. O Senhor cuida de cada detalhe e nunca deixará você ser abalado. Você também pode ouvir a reprise deste programa hoje às 6 horas da tarde e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues e agradeço demais a sua audiência. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã, às 9 da manhã, com Visionário Esportes. Valeu, minha gente!